Se você acorda todo dia sentindo que está empurrando uma pedra gigante ladeira acima só para ver tudo desmoronar no final do dia, você está vivendo o castigo de Sísifo sem nem perceber. A maioria de nós passa a vida inteira operando em um modo automático perigoso. Você acorda com o despertador apitando, pega o transporte ou o trânsito, encara horas de trabalho em uma tela ou em algum ambiente desafiador, volta para casa exausta, dorme e repete tudo no dia seguinte. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse ritmo mecânico consome nossos melhores anos. E é exatamente aí que a ansiedade moderna encontra terra fértil para crescer. Nós começamos a nos perguntar qual é o sentido real de tudo isso. Parece que estamos pescando em uma banheira vazia, esperando um milagre que nunca vem. Mas e se eu te disser que o maior filósofo do absurdo, Albert Camus, descobriu uma falha nesse sistema? Ele usou a história de um homem condenado ao pior trabalho do mundo para nos mostrar que a verdadeira liberdade não está em fugir da rotina, mas na forma exata como você escolhe olhar para ela. Fique comigo, porque hoje nós vamos hackear a sua mente usando filosofia pura e neurociência para entender como é possível transformar o peso dos seus dias em prazer real. Para entender como chegamos a esse nível de esgotamento, precisamos fazer uma viagem no tempo e olhar para o mito de Sísifo. Na mitologia grega, Sísifo era conhecido como o mais esperto dos mortais. Ele desafiou os deuses, enganou a própria morte e viveu intensamente os prazeres desta terra. Mas a paciência das divindades acabou. Como castigo por sua rebeldia, os deuses aplicaram uma punição psicológica terrível. Condenaram Sísifo a empurrar uma rocha enorme até o topo de uma montanha. O problema é que toda vez que ele chegava perto do cume, o peso da pedra vencia e ela rolava toda a montanha abaixo, forçando o homem a descer e recomeçar tudo do zero, eternamente. Os deuses achavam que não existia tortura pior do que o trabalho inútil e sem esperança de vitória. E se pararmos para pensar, a nossa vida moderna se parece muito com esse cenário. Você limpa a casa hoje, ela está suja amanhã. Você responde 100 e-mails na segunda-feira, na terça existem mais 120 na sua caixa de entrada. Você bate as metas do mês, o contador zera e a cobrança recomeça. É um ciclo sem fim. É nesse ponto que a neurociência explica o que acontece com o seu cérebro. Quando você entra nessa repetição mecânica, sem colocar atenção intencional no que está fazendo, uma rede cerebral específica entra em ação. Ela se chama rede de modo padrão. Essa rede é ativada quando estamos no famoso piloto automático, divagando, pensando no passado ou nos preocupando com o futuro. Em uma pessoa que sofre com ansiedade, essa rede fica completamente hiperativa. Você está digitando um relatório no trabalho, mas sua cabeça está fritando pensando nos boletos da próxima semana, na possibilidade de ser demitido ou no cansaço do dia seguinte. O cérebro ansioso odeia o presente porque ele está sempre tentando prever e controlar o topo da montanha. Você passa a viver pelo amanhã, pela sexta-feira à noite, pelas férias ou pela aposentadoria. Você foca tanto no resultado final que o processo se torna uma tortura. O grande desafio da nossa geração é que fomos ensinados a buscar um sentido grandioso e externo para tudo. O marketing moderno diz que você precisa amar o seu trabalho 100% do tempo, que você deve encontrar o seu propósito cósmico e mudar o mundo. Se o seu trabalho é preencher planilhas, atender clientes ou gerenciar processos simples, você começa a se sentir um completo fracassado. A ansiedade cresce porque existe um abismo enorme entre a vida idealizada das redes sociais e a realidade nua e crua do mercado de trabalho.
Você acorda cansado, sente um aperto no peito e aquela sensação de vazio esmagadora. Você tenta combater isso comprando mais coisas, rolando a tela do celular por horas ou esperando pelo final de semana. Mas a verdade é que essas fugas funcionam como anestesias temporárias. O verme do vazio continua rolando no coração do homem. A pedra continua lá, pesada, esperando por você na segunda-feira de manhã. Nós perdemos a capacidade de enxergar a vida com paixão porque estamos cegos, correndo atrás de uma cenoura que o sistema colocou na nossa frente. Albert Camus entra na nossa história exatamente para quebrar essa ilusão. No livro, ele faz uma análise profunda sobre o comportamento humano diante desse cenário de absurdo. Camus diz que o sentimento do absurdo nasce justamente do confronto entre o nosso desejo humano de clareza e o silêncio frio do mundo. Nós queremos respostas, queremos garantias, queremos um propósito brilhante, mas a realidade da vida é caótica e indiferente às nossas exigências. Mas o que Sísifo fez de tão revolucionário para vencer os deuses? Camus pede para focarmos o nosso olhar no momento em que a pedra rola montanha abaixo e Sísifo começa a caminhar de volta para a planície. Preste muita atenção nessa pausa. Na descida da montanha, Sísifo não está carregando peso nenhum. Ele está apenas caminhando. É nessa hora que o herói recupera a sua total consciência. Ele olha para os seus braços sujos de terra, sente o calor do sol na pele e percebe a textura das pedras ao seu redor. Sísifo toma uma decisão interna avassaladora. Ele decide que aquela rocha pertence a ele, que aquela montanha é a sua história e que os deuses não têm mais poder de torturá-lo. Ele para de empurrar a pedra como um escravo chorando pelo fim do castigo e passa a encarar o ato de subir a montanha como uma escolha de vontade própria. Ele encontra prazer no esforço das suas mãos, na tensão das suas pernas e no próprio movimento do corpo. Ao dizer sim para a sua realidade sem precisar de promessas de um paraíso eterno, ele esvazia a punição e se torna o senhor absoluto dos seus dias. A psicologia moderna e a neurociência validam essa postura através de práticas de atenção plena, o mindfulness. Quando você treina sua mente para focar no momento presente, a rede de modo padrão que gera a ansiedade desacelera. Em vez de focar na meta abstrata do final do mês, você traz a sua atenção para o que está acontecendo agora. Se você está lavando a louça, sinta a temperatura da água. Se você está escrevendo um texto no trabalho, concentre-se na escolha das palavras e no impacto imediato que aquilo tem. O seu cérebro começa a liberar dopamina pelo processo de execução e não apenas pela recompensa final. A neuroplasticidade mostra que nós podemos treinar os nossos circuitos cerebrais para encontrar satisfação nas pequenas ações diárias. Mudar o sentido da sua rotina não significa necessariamente pedir demissão e ir morar em uma praia isolada. Significa mudar a sua postura de enfrentamento diante do rochedo que a vida colocou na sua frente. O momento de virada na sua vida acontece quando você aceita que a felicidade e o absurdo são filhos da mesma terra. Você não precisa de um propósito gigante validado pelos outros para ser feliz. A própria luta em direção ao topo da montanha é mais do que suficiente para preencher o coração de um ser humano. Quando você limpa os olhos da ansiedade e passa a olhar com paixão e compaixão para os detalhes simples do seu dia, a rotina perde o poder de te esmagar. O café de manhã, a conversa rápida com um colega, o vento batendo no rosto no caminho de casa, a sensação de dever cumprido após um esforço físico ou mental. Tudo isso são grãos de areia que formam o seu mundo real. Você deixa de ser um passageiro passivo no tempo e assume o papel de criador da sua própria experiência.
É preciso imaginar Sísifo feliz, porque ele descobriu que a liberdade não está no topo, mas em cada passo dado na subida. Viver com lucidez dentro da condição humana é abraçar a nossa realidade com coragem e sem ilusões. A ansiedade moderna tenta nos vender a mentira de que só seremos felizes quando alcançarmos um objetivo futuro idealizado. Camus e a ciência nos mostram o caminho inverso. A felicidade está disponível na quantidade e na intensidade com que nos conectamos com o presente. Avalie como você tem encarado os seus dias. Pare de empurrar a sua pedra reclamando do destino. Assuma o controle do seu rochedo, respire fundo nos momentos de descida e compaixão. Encontre dignidade no seu esforço cotidiano. O que achou desse conteúdo fez sentido para você? Estamos muito felizes por ter assistido o vídeo. Seja um apoiador de nosso canal. Nos apoie deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com seus amigos e familiares. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho. É algo muito importante para nós. E fique à vontade em deixar sugestões para os próximos vídeos. Nosso e-mail e outras maneiras de apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui.